Oração para tornarmos-nos um com Deus. Eu sou um com Deus. Ele é a força que preenche todo o universo. Essa grande força e eu somos um só. Ela está dentro da minha vida e sinto-a vibrar intensamente, tal qual poderosas ondas. Essa grande força é também a sabedoria infinita. Orienta os meus passos e faz com que todos os meus planos alcancem infalivelmente o êxito total. Porque sinto no âmago da minha vida o vibrar incessante da grande vida de Deus. O meu coração está livre de todo e qualquer medo, inquietação ou preocupação. Jamais errarei o caminho nesta jornada da vida, pois tenho como guia a infinita sabedoria de Deus. Estou sempre junto com Deus e ajo em consonância com as vibrações da sua grande vida. Por isso, todos os meus atos atingem infalivelmente o objetivo. Tudo o que me proponho realizar caminha sem dificuldade e produz bons resultados. Sou um com o Criador do Universo, com a sua inesgotável criatividade. Ele cria novos seres e novas coisas a cada hora, cada minuto, cada segundo. E como eu vivo dentro desse incessante ritmo da criação, a minha vida também se renova constantemente e alcanço sempre novos progressos em todos os sentidos. Dentro de mim habita o ser eternamente perfeito e a sua perfeição manifesta-se incessantemente através de mim. Jamais me esqueço disso e, por isso, estou sempre repleto de alegria e coragem. Aconteça o que acontecer, não me desanimo, nem me desespero e mantenho a minha alma sempre repleta de luz. Deus me dá força e bênçãos ilimitadas e sinto imensa alegria em trabalhar para o bem da humanidade, dedicando-me aos outros as ilimitadas capacidade e energia que vem de Deus. Dai e ser-vos-á dado. Esta é a lei mental da provisão ilimitada. Em sinal de gratidão a Deus, dedico-me a Ele a primeira parcela de tudo que recebo. Dedico-lhe as primeiras horas de cada dia, os primeiros produtos do meu trabalho, o lucro obtido no primeiro dia do mês. Executo estas ações com o mesmo sentimento de uma criança que deseja alegrar seus pais, exibindo-lhes o boletim escolar e informando-os dos progressos alcançados nas várias matérias. Esses atos são, portanto, a expressão da minha gratidão e do meu amor a Deus. Não se baseiam de modo algum em pensamentos interesseiros, como de investir uma pequena parcela para depois poder receber tudo em abundância. Deus conhece a minha intenção e está testemunhando todos os meus atos. Rendo a Ele a minha imensa gratidão. Olá, amigos. Muito obrigada. Sejam bem-vindos. É um prazer estar aqui e hoje nós vamos abordar o tema Educação da Vida nas relações virtuais entre professores e alunos. Eu sou professora e tenho vivido algumas situações relacionadas ao ensino virtual no meu dia a dia. Nós vamos conversar um pouco sobre isso. No início do ano, como todos sabem, nós fomos informados de que as aulas presenciais seriam canceladas. E as aulas passariam para o sistema virtual. Inicialmente, nós não achamos que isso seria muito complicado, porque a instituição onde eu trabalho ela já tem uma plataforma digital, mas ela é utilizada para a maioria dos professores como um repositório de conteúdos das aulas para acesso dos alunos. Mas, como nós já conhecíamos a ferramenta, achávamos que seria tranquilo, né? Passar as aulas presenciais para o virtual. As aulas seriam síncronas, ou seja, ao invés de estarem acontecendo no espaço físico da instituição, estariam acontecendo no espaço físico das nossas casas. Mas até aí, tudo bem. Mas já no início das aulas, acho que era a terceira semana de aula, eu observei que alguns alunos não estavam participando. E aí, numa das minhas disciplinas, eu encaminhei um e-mail
para os alunos perguntando se estava tudo bem, se precisavam de algum apoio, alguma ajuda. E, para minha surpresa, a resposta foi que eles não poderiam participar das aulas, porque uma das alunas respondeu que teria que dividir o computador com o irmão menor, porque ele precisava do computador no mesmo horário das aulas, no mesmo horário da aula dela. E a outra me respondeu que não teria como acessar a aula, porque o pai estava em casa trabalhando, precisava do computador e que pelo celular ela não conseguia acessar o sistema. E aí começam as dúvidas e os questionamentos do professor. Mas como que o aluno vai aprender se ele não consegue assistir à minha explicação? Né? Porque nós viemos de um formato tradicional de ensino, que podemos considerar, sabemos, né, que ele está ultrapassado para a época em que a gente vive, porém é a forma como a gente está replicando desde décadas, né? E aí surgem essas questões, e agora como que eu vou fazer? Como que eu vou ensinar se o aluno não consegue me ouvir? Então todas aquelas coisas que estavam sob o controle do professor, né? A minha classe, os meus alunos, né? Aquela posse, aquele controle, caíram por terra. Porque agora eu não estou mais enxergando o meu aluno, né? Antes eu sabia a hora que ele entrava na aula, que ele saía da aula. Agora, pelo sistema, eu também consigo, mas não quer dizer que o aluno não está, em algum momento, se fazendo presente. E posso verificar na sala presencial como que está o andamento do aprendizado dele. Durante as explicações, eu consigo visualizar, né? Verificar as reações, se está entendendo, não está entendendo. Quer dizer, nós achamos que identificamos desta forma o aprendizado do aluno e aplicamos uma avaliação, uma prova para identificar quanto disto, daquele conteúdo, ele conseguiu aprender. Então, esse é o nosso método tradicional. Porém, agora no virtual, nós não temos mais isso. E aí vem todos os questionamentos sobre como eu ensino, né? Eu tenho que rever as minhas práticas, tenho que fazer essas adaptações muito rápidas nesse sistema virtual, né? Isto que eu estou falando da minha realidade, que eu considero muito privilegiada, que não é a realidade da maioria das escolas e das instituições do país, né? Mas aí, pensando no nosso tema da educação da vida, o mestre aqui no livro, volume 14, A Verdade da Vida, volume 14, que fala sobre ética e educação, o fundador da Seichonoye, professor Masaharu Taniguchi, vem nos ensinar o seguinte, que educação da vida é um método pedagógico que consiste em extrair do interior do homem a vida dotada de potencialidade infinita. Então, o mestre vem nos lembrar que antes de qualquer coisa, o homem é filho de Deus, que esse é um dos princípios da educação da vida, conscientizar que o homem é filho de Deus. Sendo filho de Deus, ele é dotado de potencialidade infinita e mais. Quando se apreende a capacidade infinita do homem e se dispõe a extraí-la a partir de dentro, o método ou a técnica surge naturalmente. Então agora, eu enquanto professor tenho que me lembrar que o meu aluno, como filho de Deus, também tem em si
esta capacidade infinita. E que, independente do método, da técnica, da forma, ele tem possibilidade de aprender, sim. Né? Porque o mestre diz assim, que tradicionalmente pensava-se que educar fosse sinônimo de encher de conhecimentos. Mas, na verdade, educar significa conduzir de dentro para fora. Tudo já está. De dentro para fora. Então, nós temos que mudar a nossa visão sobre educação, a nossa visão sobre ensinar. Né? Partindo do princípio que tudo já existe, essa potencialidade infinita, essa capacidade infinita, existe dentro no interior do ser humano, dentro do ser humano, porque o homem é filho de Deus. Mas no meio de tantas situações, uma das questões que também surgiram está relacionada com as dificuldades apresentadas no momento, com a nossa sobrecarga de trabalho, com as demandas que vieram, porque não foi o simples fato da gente trazer a sala de aula para dentro da nossa casa. Vamos pensar que os nossos alunos também levaram a sala de aula para a casa deles. E como que fica isso? Quais são as dificuldades? Eu lembro que uma aluna comentou em aula que ela estava tendo muita dificuldade para aprender assim. Né? Aí eu perguntei para ela, por quê? Né? Se a gente está se vendo, entre aspas, né? Pela tela, claro que a forma é diferente, a gente não tem aquele quadro que a gente pode escrever, explicar, né? Que o professor tem muito disso. Aí ela diz, prof, eu não consigo me concentrar em casa. Sempre tem alguma coisa que me dispersa. Eu mudo o foco, eu não consigo prestar tanta atenção. Né? Eu disse, mas vocês vão se adaptar, vocês vão conseguir. Porque isso é uma adaptação que todo mundo vai ter que fazer. Todo mundo teve que fazer. Não foi só o professor. Todos tivemos que nos adaptar, né, à situação. Pais, alunos, professores. E não foi uma situação fácil e simples. E em muitos locais ainda nem aconteceu. Não é? Então o mestre, neste livro aqui, volume 10, a imagem que fala sobre a imagem verdadeira, Verdade, volume 10, aliás, esqueci de dizer que todos os livros que nós estamos usando hoje na palestra, vocês podem adquirir pelo site da Seichonoye, que é www.livrariasni.org.br. Aqui, neste livro, o mestre diz assim: por pior que seja a situação, Deus criou todos os homens como seus próprios filhos, dando a eles capacidades maravilhosas. Por isso, os obstáculos só aumentam o vigor e o ânimo, fortalecendo a perseverança. Nunca se amedronte ao enfrentar obrigações. Afirme intimamente: Deus é quem faz por meu intermédio, e enfrente com grande otimismo todos os obstáculos, pois assim brotarão incríveis inspirações. Jamais pense que nasceu sob má estrela, sob má sorte. Acredite firmemente que veio ao mundo sob a estrela da felicidade e se congratule. Cultive alegria no coração. Acredite que o ambiente em que vive, neste momento, é o melhor que Deus lhe deu para o aperfeiçoamento e a evolução da sua alma. Isso faz toda a diferença na nossa vida. Quando a gente aceita a situação, a gente tem uma nova força, uma nova coragem. É através desta gratidão que nascem a alegria e a sabedoria.
Por isso que a Seichonoye explica, agradeça, agradeça, agradeça. Veja o lado bom. E aí o mestre continua e diz assim, ninguém é capaz de executar um trabalho perfeito cultivando medo e insegurança na mente. Só o estado mental tranquilo e em ordem consegue ter inspiração produtiva e forças para resolver problemas complexos. Então, mantenha a mente tranquila. De nada adianta a gente se desesperar. Tem que acreditar fielmente que se eu tenho essa tarefa na minha frente, é essa tarefa que vai me fazer manifestar a força máxima do meu interior. E que nada é por acaso. Se isso está acontecendo, é só para me fortalecer. Uma pessoa com a mente em ordem é otimista. Antes de tudo, não perca o humor, nem fique nervoso por pequenos motivos. Para conseguir esta mente tranquila, é preciso intensificar a fé na verdade e ter a convicção inabalável de que na imagem verdadeira a pessoa é eternamente imutável. O que é a imagem verdadeira? O homem é filho de Deus, só existe a imagem verdadeira e o que Deus criou. Só existe o mundo da criação de Deus. O resto tudo é produto da nossa mente. E aqui, neste livro, Você é dono de potencialidade infinita? Na página 35, o mestre diz assim: o ser humano se torna aquilo que julga ser. Portanto, é essencial mantermos sempre a convicção de que somos filhos de Deus. Não tenha pensamentos como sou preguiçoso, inferior, sou doentio. Diante das dificuldades, não reclame nem se queixe. Pois isso é o mesmo que afirmar mentalmente sou fraco e não consigo superar a dificuldade. Quando a pessoa vive reclamando e se lamentando, sua mente se torna sombria e seu ânimo diminui cada vez mais. Com isso, as dificuldades ao seu redor são superdimensionadas e passam a parecer uma barreira intransponível. Portanto, nessa condição que a gente se encontra, nesta situação que a gente está hoje, não nos lamentemos, porque isso não vai trazer harmonia para o nosso trabalho, não vai trazer alegria para o nosso trabalho. Acreditando sempre que, se eu estou nessa missão hoje, se eu estou nessa função hoje, é porque tem algum motivo para isso. Porque nada é por acaso. Devemos saber que Deus jamais coloca diante de uma pessoa um problema que ela não consiga resolver, nem lhe atribui um fardo tão pesado que ela não possa carregar. Então, se hoje o nosso fardo como professor está muito grande, são muitas demandas, é muita sobrecarga de trabalho. No início, por exemplo, eu comecei uma disciplina nova e eu havia preparado poucos conteúdos dela, porque a organização da disciplina era uma semana a teoria e na outra semana a prática. Então, a cada 15 dias eu tinha um espaço para preparar a outra aula. E, de repente, não tinha mais prática. Eu tive que antecipar todas as teorias, pensando que num segundo momento voltaríamos para as práticas. Foi um período muito desgastante. Afora isso, tem todas as questões da casa, dos filhos, do marido, da família que está longe.
não é? Então, são muitas situações para a gente organizar e gerenciar. Mas pensando sempre que, assim como eu estou vivendo essa situação, o outro também está. Então, de que adianta eu reclamar? De nada vai adiantar. Né? Aí o mestre, como o mestre diz aqui, né? É a própria pessoa que transforma a dificuldade num obstáculo intransponível e aumenta o peso do seu fardo ao diminuir pensamentos como: sou um fraco, não consigo superar esta dificuldade. Então, neste momento que nós estamos vivendo essa sobrecarga de trabalho na profissão, né? Nós temos que extrair forças do nosso interior, pensando sempre que, como sou filho de Deus, sou merecedor de todas as dádivas, da alegria, da felicidade, do amor, e enfrentar as dificuldades que chegam. O homem só se torna livre quando deixa de ser escravo das circunstâncias ou das situações. Quem vive lamentando que não consegue alcançar o objetivo e nem obter o que deseja devido às circunstâncias ou às situações, é escravo delas. Não é uma pessoa que adquiriu a consciência de ser um filho de Deus, possuidor de plena liberdade. Então afirme categoricamente, a todo momento: sou filho de Deus. Sim, eu sou filho de Deus. Sou merecedor de todas as dádivas do mundo de Deus, da alegria, do amor, da sabedoria, da vida. Eu sou vida de Deus. Afirmando essas palavras, brota do nosso interior uma força indestrutível que vai nos ajudar em todas as tarefas da nossa vida. Aí diz assim: todas as circunstâncias e situações são como instrumentos e aparelhos de esporte destinados a desenvolver a capacidade do homem. Tudo que se apresenta aqui, neste momento, é para algo maior, mesmo que eu ainda hoje não consiga entender, mesmo que eu ainda hoje não consiga enxergar. Aí o mestre diz assim: em tudo existe a força do progredir infinitamente. Este mundo é sustentado e movido por uma força que visa ao progresso infinito. Por isso, mesmo que ocorram de vez em quando fatos desfavoráveis e incidentes destrutivos, o mundo faz desses acontecimentos oportunidades para o avanço. Os conflitos entre países causam grandes danos e gostaríamos que eles não ocorressem, mas o fato é que os conflitos ocorrem e devemos reconhecer que, embora causem destruições, muitas vezes contribuem para o despertar e o progresso dos povos. Após diversos conflitos, está se estabelecendo uma nova ordem no mundo. Então o mestre nos ensina que nada é por acaso, que tudo é projeção da nossa mente e que tudo o que está acontecendo aqui é para um bem maior, porque após diversos conflitos estará se estabelecendo uma nova ordem no mundo, em todos os sentidos. Na saúde, na educação, em todas essas áreas que hoje estão sob grande pressão, estão também sob grande olhar das pessoas. Nós vimos nesse momento a nossa fragilidade na saúde, a nossa fragilidade na educação. Então, isso que antes parecia que não estava sendo observado, agora passou a ter um olhar muito maior. E nós mesmos, profissionais da área, professores, vimos o quanto nós temos que nos comprometer, além do que já estávamos comprometidos, para ajudar nessa transformação, para ajudar nessa verdadeira mudança da educação do nosso país. Porque senão, qual é a nossa missão? Qual é a nossa missão de educador?
Não é só entrar numa sala de aula e dar um conteúdo e virarmos os professores conteudistas, achando que aquele conteúdo é que vai mudar tudo. O conteúdo faz parte. Mas o que consegue transformar a vida das pessoas são outros valores que nós temos que ensinar também. Eu lembro que um dia nós estávamos... eu estava dando uma aula sobre avaliação nutricional, fazendo um cálculo todo, né? Todo lindo o cálculo no meu quadro virtual, né? Que no início essa ferramenta também deu um trabalho para a gente entender como que funcionava, mas tudo é uma questão de adaptação e de conhecimento. Então eu lembro que eu estava fazendo um cálculo, ai lindo aquele cálculo, né? Toda a questão do raciocínio, da lógica, toda a explicação. De repente uma aluna coloca no chat: prof, eu queria entender de onde tu tirou aquele número. O número era do início do cálculo. E se ela não tinha pego o início do cálculo, depois daquilo ela não entendeu mais nada. Mas qual a minha missão enquanto educador? Enquanto professor? Enquanto facilitador? Pensando que eu estou num ambiente virtual, se eu tivesse no presencial, talvez eu tivesse percebido antes. Talvez a aluna não quisesse perguntar para não se expor, que eu teria visualizado ela em sala de aula. Teria visualizado através da fisionomia dela que ela não ia estar entendendo. Mas eu não tenho mais isso no ambiente virtual. Aí foi a hora de eu verificar se os outros alunos também estavam aprendendo. Aí eu disse: olha só, turma, quem entendeu, coloca aqui. Coloca no chat como que a gente chegou nesse número, como que vocês entenderam, como que vocês chegaram nesse número. Aí os alunos começaram a colocar. Faz assim, isso é disso, é daquilo. Então eu pude observar que eles também estavam entendendo. E que talvez alguns, né, por suas características de não querer se expor, né, de ter algum complexo já que vem acompanhando eles até aqui, não quis perguntar. Aí me dei conta. Como também está sendo difícil para eles. Porque o professor não pode ter a impressão de que o aluno não entrou na sala de aula porque ele não quis. Nós não podemos fazer os pré-julgamentos e medir tudo com a nossa régua. Não é? Não, eu é que sei porque eu estudei, eu sei mais, então o conhecimento eles têm que aprender porque eu sei e eles não sabem. Não é assim. Da educação da vida que a gente viu, eles têm capacidade infinita para compreender independente da forma. E eu vou ser apenas o facilitador. Então não julgue. Não é? A minha tarefa, enquanto professor, é extrair o que está dentro. É extrair esses valores que já estão presentes naquele indivíduo. Dizer: não, fulano, tu consegue. E a primeira coisa que a gente precisa fazer nesse momento é ter o que a gente fala tanto hoje, né? Ter empatia. Se colocar no lugar do outro. Como eu falei para a aluna que disse que estava com muita dificuldade de entender as aulas nesse formato. Sim, eu te entendo. Realmente não é fácil. A gente está tendo que lidar com muitas situações. Então se coloca no lugar do outro e depois afirma: mas eu tenho certeza que tu vai conseguir. Eu tenho certeza que tu vai conseguir.
Porque tu tem capacidade. Eu acredito em ti, eu acredito no teu potencial. Esse é o papel, esta é a missão do professor. Não é? Então aqui no livro, continuando nesse livro, Você é Dono de Potencialidade Infinita, o mestre vai além. E ele explica aqui na página 151 sobre qual é a missão. Jamais diga que não sabe qual é a sua missão. Resolver a questão que se apresenta agora, no local em que você está, esta é a missão que lhe cabe neste momento. Cada pessoa tem certamente a missão de toda a vida, que é a meta principal. Porém, até atingir o cumprimento da missão de sua vida, você precisa concentrar todas as suas forças na tarefa que lhe cabe na atual situação. E o mestre fala da importância da gente vivificar o agora. A missão de vivificar o agora. Conscientize-se de que Deus o enviou a este mundo para cumprir alguma missão. E, portanto, deve haver um local adequado para você realizar esta tarefa. Então, muitas vezes, enquanto professores, nos perguntamos, né, do tanto do trabalho, de tantas demandas, da falta talvez de reconhecimento, a remuneração inadequada. Mas o mestre diz assim: quando me perguntam qual é o lugar adequado para eu cumprir a minha missão? Ou o que devo fazer para ter a clara noção acerca da minha missão? Digo-lhes que a missão atual de cada pessoa é empenhar-se ao máximo no lugar em que ela está neste momento. Em viver o agora. Porque somente existe o agora. Não é? Que a gente aprende na Seichonoye. O passado já passou. E o futuro ainda não chegou. Porém, o meu futuro depende da minha construção no presente. Porque manifesta-se aquilo que eu projeto através da minha mente. O mundo em que eu vivo é projeção da minha mente. E se eu quiser um mundo maravilhoso, um mundo alegre, feliz, um mundo de amor, eu tenho que manifestar isso antes, dentro de mim. Ou melhor, extrair tudo isto, toda esta beleza que já existe no meu interior. Porque projeta-se fora o que está dentro. É? Então, ele diz assim: em qualquer época ou situação, o importante é empenhar-se de corpo e alma naquilo que deve ser feito no momento, vivificando o agora. Vivificando o momento presente, agradecendo ao momento presente, se alegrando com o momento presente. Vendo o lado bom de tudo que está acontecendo. Não é? Então nós podemos pensar, mas vivendo essa situação, o que é o lado bom disso? É um momento de refletir acerca da nossa vida, aquilo que nós estamos fazendo, o futuro que nós queremos. E nos empenharmos ao máximo nessa situação. Outra questão que o mestre coloca aqui, né, no livro A Verdade da Vida, volume 7, que fala sobre vida cotidiana, o mestre fala acerca do objetivo do nosso trabalho e da forma como nós devemos trabalhar. Aí o mestre diz assim: quando consideramos o trabalho como uma bênção de Deus, ocorre dentro de nós o despertar da vida que nos liga a Deus. Então, a nossa força vital, limitada, une-se à força vital ilimitada, a qual passa a conduzir o nosso trabalho.
Quando não sentimos amor pelo trabalho, torna-se impossível nos concentrarmos nele, o que constitui a segunda causa da perda de alegria no trabalho. Nada contribui mais para desperdiçar a força vital do que trabalharmos com a mente dispersa, pensando ao mesmo tempo em diversas coisas, em vez de concentrarmos nossa mente naquilo que estamos fazendo no momento presente. Nossa mente é a brasa que põe fogo na força vital infinita existente no nosso interior, fazendo arder intensamente. Então, lembrando sempre, das palavras que estão presentes no canto evocativo que a gente professa da Seichonoye, que diz assim: as minhas obras não sou eu quem as realiza, mas a força de Deus Pai que permeia os céus e a terra. A força latente no meu interior e a força presente no universo. Então, quando essas forças, a força limitada que está em mim, se une à força vital ilimitada do universo, isto passa a conduzir o trabalho. E aqui o mestre diz assim: ai daqueles que trabalham apenas por obrigação. Acabam transformando a si próprios em simples máquinas da vida. Então, será que nós, com o passar do tempo, na nossa profissão, que agora estamos no mês dos professores, será que nós, na nossa profissão, não estamos nos tornando meio máquinas? Exercendo o nosso trabalho desta forma, por obrigação, pensando no fardo das tarefas que nos são atribuídas enquanto professores? Então, neste momento de reflexão de tudo que está acontecendo na educação, é o momento da gente refletir internamente. Como eu estou conduzindo as coisas na minha vida profissional, na minha vida familiar? Será que eu estou empenhando-me ao máximo no momento presente? E uma questão que nós nunca podemos esquecer: nós não podemos ver os nossos alunos nesse automatismo da vida, pensando que o aluno é apenas um cliente da escola, que está lá para ser ensinado. Antes de mais nada, o nosso aluno encerra em si a perfeita vida de Deus. Deve ser, portanto, tratado como um perfeito filho de Deus. E que eu, através do meu ensino, tenho que trazer ele para perto de mim. No livro A Verdade da Vida, volume 13, o mestre fala sobre a importância do professor na vida do aluno. E ele diz que o professor é visto pelo aluno com muita admiração e com muita sabedoria. Portanto, aquilo que o professor diz para o aluno, ele vai tomar como uma lei, como uma ordem. Por isso que, independente do lugar onde nós estamos, é muito importante nós professarmos palavras de amor, de elogio, de gratidão, para irmos além dos conteúdos da sala de aula. Porque nós professores, temos que voltar a enxergar a nossa profissão como uma profissão
que vai fazer toda a diferença na vida de um indivíduo. Mesmo que nós reconheçamos isso, mas isso se tornou muito da boca para fora. Isso se tornou muito uma questão de discursos, de ideologias. Mas esse amor grandioso pela profissão do professor, ele tem que estar dentro do seu coração. É isso que nós temos que resgatar. Olhar aquele aluno como parte de nós. Que é um dos princípios da educação da vida também. O eu e o outro somos um. E se eu e o meu aluno somos um, eu sou filho de Deus, o meu aluno também é. A minha missão enquanto professor é mostrar isso para ele, é despertar estes valores no meu aluno também. E aqui neste livro, Você é Dono de Potencialidade Infinita, na página 201, o mestre fala sobre a missão do ser humano. Não apenas da nossa missão como profissionais, mas a missão do ser humano. E diz assim: sim, o ser humano nasce neste mundo para manifestar amor. Amar a pátria, amar o pai, amar a mãe, amar o marido, amar a esposa, amar os filhos, enfim, amar a todos é a finalidade e a missão com que o ser humano vem a este mundo. Este todos aqui incluem-se todos, incluem-se os nossos alunos, os clientes de uma empresa. Temos que sair desse âmbito aqui, familiar, do círculo de amizades e avançar para além, para o amor a todos os seres, né? Todos os seres humanos e todos os seres vivos. Manifestar amor é a missão maior do ser humano. Abandonar o egoísmo e amar de maneira ampla e generosa. Esta é a missão do ser humano. Quando dedicamos nossa vida a essa missão, não nos cansamos mesmo que trabalhemos muitas horas seguidas. Jamais ocorrerá de adoecermos por esgotamento. Vamos viver amando o mundo e a humanidade a partir de agora. Vamos abandonar o pensamento de estudar ou trabalhar para ganhar dinheiro, para obter êxito. Antes de iniciar o estudo ou o trabalho, fechemos os olhos por um instante e mentalizemos: vou trabalhar para ajudar o mundo, para cumprir a missão de ser humano e para sentir a alegria de viver. O mestre nos ensina que o trabalho, a dedicação de amor, a dedicação do trabalho ao próximo é que nos dá a alegria de viver. Com isso, brota uma força vital que nos permitirá trabalhar ou estudar 2 a 3 vezes mais. Quando nos dedicamos a um trabalho que nos proporciona a alegria de viver, tornamos-nos mais vigorosos quanto mais trabalhamos. Então, se eu entendi, se eu compreendo que a minha missão é manifestar o amor em todos os locais onde eu estou, vivendo agora, eu tenho que repensar, refletir sobre a minha profissão
enquanto ser humano, e não só pensando em passar algum conteúdo para os meus alunos e que eles têm que aprender aquela tarefa, aquele conteúdo. Como eu falei antes, isso é importante, sim. Mas a nossa missão de trabalho é muito maior. Nós temos que pensar em tornar esse período difícil que nós estamos atravessando, em deixar o fardo mais leve para os outros carregarem. Como que eu, na minha sala de aula, posso tornar mais leve o fardo do meu aluno? Eu ultimamente tenho recebido os alunos na sala virtual, no início antes da aula, coloco uma música alegre. Aí, normalmente, quem já está na sala vai colocando ali, prof, está inspirada hoje. Né? Eu lá, galera, eu pareço às vezes uma locutora de rádio. E aí, pessoal, vamos nessa? Tudo bem aí? Como estão as suas famílias? Hoje a aula vai ser boa. Hoje promete, olha que dia lindo. E quando está chovendo, olha que dia lindo, gente, a chuva, agradeçam. Muitas coisas acontecem nesse mundo virtual agora, né? Eu lembro que um dia, quando eu terminei a aula, entrei no grupo dos professores, né? E aí, gurias, tudo bem? Como estão? E aí uma das professoras disse assim, tá bonita hoje, hein? Até de batom. E eu, não me viu? Não nos vimos? Aí ela disse assim, que uma aluna fez um print da tela e publicou, elogie você também seus professores. Né? Então, essa relação de proximidade, de carinho, de afeto que a gente tem que retomar com os nossos alunos. Né? Porque nós temos que voltar a nos orgulhar da nossa profissão. Nós temos que nos sentir honrados em fazer parte, não é parte só da aprendizagem daquele aluno, de um conteúdo X, português, matemática, história, geografia, física, química, né? Eu no ensino superior, né? Não é essa a questão. A questão de se orgulhar é de participar da caminhada deste aluno como ser humano. Por isso que hoje nós temos que avançar desse conceito de que professor é aquele indivíduo que passa um conhecimento. Além de conhecimento, nós somos mais do que isso. Nós temos que nos orgulhar e nos honrar da nossa profissão para além dos conteúdos básicos ou específicos que a gente vai ensinar. Essa é a nossa verdadeira missão. Né? Manifestar o amor e fazer os nossos alunos entenderem que eles são extremamente importantes para o sucesso da humanidade, por uma vida de alegria, de harmonia, de paz. Mas para eu falar dessas questões de amor, alegria, paz, antes esta mudança tem que começar em mim. Porque, como eu já falei, nada está fora. Tudo, como diz a educação da vida, tudo já está dentro. Nós temos que extrair todas essas possibilidades que já existem e todos esses valores, que são os valores verdadeiros, os valores divinos. O amor, a alegria, a felicidade, prosperidade, harmonia, isso já está dentro de nós, porque somos filhos de Deus. E lembrando dos princípios da vida, eu e o outro somos um. Então o outro, inclusive o outro, é meu aluno também. Para que se tenha essa relação de respeito, de amor, de carinho, de afeto,
porque estamos juntos na mesma caminhada, apenas desempenhando funções diferentes. Eu como professor, ele como aluno, mas juntos na mesma caminhada. Tá? Então, eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui com vocês e vamos fazer então a nossa oração do dia de hoje. Vou fazer uma oração aqui do livro Minhas Orações, tá? Na página 175, Oração para eliminar o conflito. Vocês podem cerrar os olhos, fazer posição de oração ou ficar bem à vontade, como vocês desejam. Muito obrigado. Oração para eliminar o conflito. Se você tiver um mínimo de sentimento de conflito, já não poderá ter a verdadeira paz. É importante não abrigar na mente a semente do conflito, pois ela germina, cresce e dá frutos. Para eliminar o conflito, mentalize as seguintes palavras. Neste momento, deixo o mundo dos 5 sentidos e entro no mundo absoluto de Deus, no mundo da imagem verdadeira. Aqui é repleto de infinita sabedoria, infinito amor e infinita vida de Deus. A sabedoria traz ordem perfeita, e onde há ordem, todos os seres ocupam seus respectivos lugares, sem lesar uns aos outros. Não há atrito entre pessoas, não há luta entre classes, não há guerra entre nações, não há conflito entre o homem e os micróbios. Todos os seres estão em perfeita harmonia, vivificando-se mutuamente, envoltos pelo infinito amor de Deus. As pessoas, as classes e as nações convivem em perfeita harmonia. Aqui é o paraíso de mútua colaboração. Ó Deus, fazei com que vossa vontade, que está feita no mundo da imagem verdadeira, seja feita também neste mundo fenomênico. Venha o vosso reino. Neste momento, Deus, através de sua sabedoria infinita, seu amor infinito e sua força infinita, está tornando o mundo fenomênico tão perfeito quanto o mundo da imagem verdadeira. Muito obrigado, Deus, muito obrigado, muito obrigado. Assim, finalizamos esta oração e este encontro. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Siga reto, sempre em frente. Eis um conjunto de histórias para mudar a sua história. Com grande sabedoria em palavras simples, este livro vai surpreender você. Fé, modo de viver, família, superação, amor e gratidão, eu e o outro, são temas encantadoramente envoltos por histórias curiosas e tocantes, pela tradução delas para o dia a dia e por dicas práticas que transformam a vida de quem as aplica. O autor, preletor da sede internacional Fernando Antônio Mendes Marques, é um palestrante experiente que transmitiu para a forma de texto a sua narrativa espontânea que cativa públicos no Brasil e no exterior. Siga reto, sempre em frente. Eis um conjunto de histórias capaz de mudar a sua história. Garanta já o seu exemplar acessando nossa loja virtual em livrariasni.org.br ou ainda pelo WhatsApp 11 5074 4180. Siga reto, sempre em frente.